apresentações. Eu hoje nem tenho slides, vou aqui fazer também um exercício, mas não tenho slides, não fiz slides e vou só fazer aqui também um exercício para nos pôr a pensar. Mas acho que era uma altura boa se alguém tivesse alguma dúvida das sessões anteriores, alguma questão dos temas que estivemos a falar, alguma dificuldade que tenham, algum caso que tenham nas vossas instituições que gostassem de partilhar e até pensarmos em conjunto. Não, avançamos já para Lisbânia. Não faças isso à preocupada, é, é bom, diz-me. Alguma Ahm, dúvida das sessões? eh, Só partilhar aqui, se calhar, uma situação de um senhor que está a ser muito desafiante para nós. Força. É um senhor que está há pouco tempo, está há 3 semanas, 2 semanas e meia connosco. Ahm, É um senhor que tem diagnóstico de demência. E o que se passa com ele é que ele está connosco no centro, ele chega e passado 15 minutos, 15, 20 minutos, meia hora, vá, quer-se ir embora. Uhum, E nós explicamos que, pronto, que o que está combinado, o que tinha sido combinado com ele, quando fomos lá à casa, o que está combinado com a filha, é que ele vem estar connosco durante o dia, porque em casa estaria sozinho, vem estar connosco, e depois, mais logo, portanto, há de ir para casa com o nosso motorista na carrinha. Entretanto, envolve-se de uma maneira. Enfim, ele joga damas, já jogou xadrez uma vez comigo, gosta muito de jogar o Rummikub, que é um jogo de sequências de números. É assim o que percebemos que ele, do que já foi experimentando, do que ele mais gosta, uhum. mas foi mais no início, ali nos primeiros dias, e agora, entretanto, esta semana já deu assim uma chapada valente a uma ajudante que se meteu à frente dele, entre ele e a porta, e ele deu assim uma Claro. chapada, Diz-me uma já coisa, bateu. Vânia, só que por curiosidade, vocês não têm a opção de. Eu estou-te a perguntar isto porque nós Sim, tínhamos sim, esta opção sim, sim, há, há 20 anos lá no centro do dia, que sim, era sim. isso, ficava logo combinado à partida com a Uhum, família, que era, nos primeiros tempos, uhum, haver um período que nós considerávamos adaptação. uhum, E assim, imagina, a pessoa ia, só ao final uhum, de um quarto de hora dissesse que ia para casa, a gente avisava a família e ele ia para casa. uhum, Porque a pessoa tem que ter, eu acho que é um dos grandes terrores que as pessoas têm, é que estão uhum, a ser institucionalizadas. Eu lembro-me que passava o tempo inteiro a mostrar o centro de a mostrar que não havia camas, e depois pois, até brincava que o único que lá dormia era o gato e não sei o quê, etc. pois, E havia este acordo, até a pessoa se adaptar, a uhum. família tinha que saber O que tempo, pois, durante aquelas 3 semanas, eu já não lembro quanto tempo era, nós avisávamos a família, olha, nesta altura faça como se a pessoa estivesse em casa, como se ainda não estivesse no uhum, centro de dia, não é? Para uhum, poder receber a pessoa a qualquer hora. E pois, isto muda tudo no sentido de quê? No sentido em que a pessoa tem o controle. pois, pois, A pois, pessoa sente pois é, que está a controlar e, portanto, se desejar ir para casa, vai. pois, E nós fazíamos isso. E havia uns que iam. O que é que era engraçado? Só o facto da pessoa dizer quer ir para casa, com certeza, vamos. Só uhum, isto faz o uhum. quê? Que não haja conflito, que a pessoa não sinta que a estão a. Não é? Lá está, quando acontece assim esta agressão a uma das ajudantes, pronto, o senhor entretanto veio-se sentar na sala de estar e passados uns minutos voltou-se a levantar. E o que é que acontece neste momento? Ninguém se quer aproximar do senhor. Claro, está com cheio de Está medo, tudo claro. cheio de medo, não é? Claro, claro, E então lá foi a terapeuta claro. e o que é que acontece? O senhor volta a ir para a porta entretanto já tinha uma tranca, aquilo nem nunca tinha sido usado, uma coisa em Pois, cima, assim claro. já tinha aquilo, e o senhor tentava abrir a porta, não conseguia abrir a porta. E eu perguntei-lhe: o que é que o senhor precisa? Eu quero ir para casa, eu quero sair daqui. Pronto, eu abri a porta e fui com o senhor para a rua. Ficou tudo em pânico. Pois, claro. E agora? Ele E não vai agora? voltar, ele não vai conseguir. Não, é assim, é impossível ele ir dali para casa, quer dizer, ele não Claro, consegue. Ah, claro, Andámos um bocado, depois ele quis se sentar, não conseguia mais. claro. Encontramos o banco de jardim, sentámos. Ah, Vieram a diretora e mais duas ajudantes ver se eu precisava de ajuda. Tem que fazer Eu, uma olha, placagem, não?
É Isso, porque, não, mas ó, Vânia, o que estás a é, dizer é fantástico, porque é assim, porque mostra bem, e já que hoje nós estamos a falar da relação, não é? Mostra bem a forma como nós, e eu nessas alturas eu pergunto às pessoas se são cuidadores ou são, a palavra que me está a faltar, que é o guarda prisional e que tem um nome, eu agora não lembro o nome, uma palavra só, não é? Faz impressão, não faz, Vânia? Faz impressão. Mas carcereiro, exatamente, ah, cuidador ou carcereiro? Ah, pois. Mas é essa a nossa postura. Nós não podemos obrigar mas alguém. a angústia do Senhor é tão grande, não Por isso é? mesmo, Não tem que o podemos deixar. barrá-lo, não Não, podemos, pois não, não, não é? pois não. Mas eu, pois, Quando o barram, estão a ser carcereiros. E, aliás, estão a cometer uma ilegalidade. é que não podemos fazê-lo, não é? Não, porque estão a sequestrar o homem. Era a mesma coisa. Eu dou muito esse exemplo. Aqui, aqui online não dá. Vocês ligam a net e pronto, não é? Mas quando estamos a dar formação, eu digo: não, isto agora, isto vocês ainda precisam de cá estar mais umas 3 horas, porque eu ainda não consegui dar tudo. E tranca a porta, não é? E não quero saber se vocês têm filhos, têm pessoas à espera, não é? Isso é ser carcereiro. E, portanto, e depois, desculpa lá, Vânia, mas é assim: nós dizemos ao senhor, está combinado. Se ele entendesse Eu, isso, ele não tinha demência. eu sei, eu É sei, assim, eu é, sei. é um argumento lógico que não tem lógica para Pois ele. não, pois não, Certo? pois não, O que nós temos pois que não. fazer é prevenir isso. E prevenir isso como é que é? O grande problema aqui é que Eu acho que estas isso coisas são nunca foi, lá está, isso não foi equacionado porque porque se combina com a família e as famílias são muito esperadas e querem o centro do dia, combina-se com as famílias, está tudo organizado com as famílias e pronto. E depois corre mal. E aí mas começamos essa logo. hipótese, Essa hipótese é assim, se estiver no regulamento, se estiver no funcionamento, se explicarmos às famílias, as famílias aceitam, não é? Portanto, ponham um prazo, sim, normalmente três sim, sim, semanas sim. chega. 3 semanas, e olha, nestas primeiras semanas, por favor, esteja preparado, porque o seu familiar pode querer ir embora, pode não se sentir bem, e a pessoa tem que sentir que está a controlar, que controla a sua própria vida. E claro que trancar alguém, primeiro é ilegal. É Uhum. assim, eu quando trabalhava no centro-dia da Alzheimer Portugal, eu dei montes de voltas à Quinta do Loureiro. Não é? Lá andei ali no Casal Ventoso, sem problemas nenhuns. Fui sempre muito bem tratada em todo lado. Mas as pessoas diziam, quer sair? Muito bem, que saia, mas posso acompanhá-la? Ou posso acompanhá-lo? Posso fazer companhia? Podemos ir ali tomar um café? Não é? E às vezes as pessoas o que querem nem é ir para casa. Não querem é estar ali. Porque alguma Sim, coisa, porque não se sentem bem, porque não estão perturba, alguma coisa perturba, alguma tudo, coisa quer inquieta, sair, não inquieta. é? Inquieta. E, portanto, às vezes só o facto de poder sair e de Pois, poder arejar e tomar um pois, café, falar de outras coisas, até volta e, sobretudo, sente-se que controla a própria vida. E nós continuamos a ter postura de carcereiro e não de cuidador. Esta é a realidade. Porque a pois. única coisa que a gente quer é impedir as pessoas de sair. Epá, então aí realmente é melhor que fazer carreira nos guardas prisionais, porque esses é que têm toda não é, a parafernália, nós não fomos treinados para isso, não é? Nós temos é Não. que trabalhar o bem-estar da pessoa, perceber qual é a necessidade dele naquela altura, não é? Perceber o que é que poderá estar, o que é que se passa, como é que era a rotina dele em casa, como é que é a rotina no centro do dia. Lá está, e foi, desculpa. Diz, força. Sim, sim, diz. Não, e foi curioso porque já tínhamos por várias vezes tentado conversar com ele acerca da profissão e daquilo que ele tinha feito, porque a filha disse que sempre foi aqui o papel, enfim, de engenheiro, sempre tinha sido muito importante na vida dele, trabalhou até muito tarde, etc. E ele nunca tinha dado, nunca nos tinha aqui fornecido muita informação. E a seguir a este episódio da agressão, é quando eu levo o senhor à rua, e vamos os dois à rua. Quando estamos sentados no banco do jardim, ele começou a falar espontaneamente. Eu não lhe perguntei nada, e o senhor começou a dizer: ah, olha, já viu ali aquele lancil, e depois estava, ele foi engenheiro civil, então estava, e temos lá obras perto, e ele começou a falar. Então Pronto. aí estamos a falar de quê? Contexto, não é? Mudou o contexto, saiu de um sítio onde estava fechado, etc., e vai para o E estava com contexto onde ele mal-estar, né? Ele trabalhava. não está. Claro, Pois, claro, e de repente ainda por cima ao pé de obras, que sorte, não é? Agora imagina, ó Vânia, mesmo o senhor tendo um diagnóstico de demência,
Eu não sei como é que é o vosso centro-dia, mas é muito difícil que um centro-dia tenha, e se o senhor valorizava muito a profissão dele e se trabalhou até tarde, acho muito difícil que um centro-dia consiga ter alguma coisa para lhe oferecer que o possa, digamos, interessar minimamente. A grande maioria das coisas que o centro-dia tem para oferecer às pessoas não é para pessoas tão diferenciadas, ainda não é. Nós temos ali uma população ainda assim mais diferenciada e temos algumas atividades. Não é ao longo do dia, Claro. temos 2, 3 por semana que de facto as pessoas mais diferenciadas apreciam muito e pronto. Ah, Pois, mas pronto, se calhar, não é? mas não é de uma Por maneira exemplo, eu geral. muitos dos meus slides que eu uso nas minhas formações, etc., foram traduzidas exatamente por um senhor que era engenheiro. E que assim que chegava, nós dizíamos, "Então, bom dia, senhor engenheiro Gaspar." Essa é outra coisa. Tratam-no por engenheiro, Sim, sim, as ajudantes também. sim, 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 Pronto. Isso é sim, importantíssimo, não é? Se sim, para ele sim, era isso é, importante ser isso é, engenheiro, é. temos que o tratar por engenheiro. E Engenheiros, este temos lá senhor, muitos professores, temos, sim, exato. sim, isso sim, isso. Mas às vezes não sei porquê, algumas pessoas têm alguma dificuldade em tratar os seus clientes ou utentes ou o que quiserem, usando os, os títulos, Os não é? títulos E que para profissionais, algumas sim, pessoas isso é muito importante. Este é senhor, por muito exemplo, cada vez importante. que nós dizíamos bom dia, senhor engenheiro Gaspar, ele dizia, eu trabalhei com os ingleses, eu ainda sei isto foi há 20 anos, imagina. Porque a gente Pois. chamava-lhe engenheiro e ele começava imediatamente a falar E do seu ele, currículo. pois, pois, E, pois, de pois. facto, ele tinha um nível de inglês ótimo. E tudo aquilo que nós usávamos para as nossas formações da abordagem de entrada na pessoa estava em inglês. Assim, ó, senhor engenheiro, faça-me lá estas traduções. Vocês não estão a ver. O homem passava manhãs e tardes, traduzia tudo com uma facilidade. Agora, se calhar, muitos de vós que estão aqui têm pessoas que se calhar vos podiam traduzir coisas, fazer-vos apresentações PowerPoint e outras coisas mais. E nós não aproveitamos essas competências, não é? Pois. E, portanto, e se calhar, em vez de, como nós dizíamos na primeira sessão, há muito mais para além das atividades programadas, não é? Se calhar, em vez de ter o cardápio das atividades programadas, se calhar perceber esse homem está a precisar claramente de que se trabalhe ali a necessidade da inclusão. Ele precisa de se sentir incluído, precisa de sentir que faz parte do grupo. Uhum, Como é que nós vamos fazer isso? Se calhar uhum. através da profissão. Como é que, e agora pô, já sabes, Vânia, agora vou começar a fazer perguntas do advogado do diabo. Já te vais arrepender de ter falado do senhor. Estou a brincar. Que é, como é que cada um, e estes momentos acho que são importantes para nós refletirmos sobre isso, como é que eu recebo cada uma das pessoas de novo na minha instituição? Como é que é feito o acolhimento? E se calhar os nossos acolhimentos podiam ser muito mais trabalhados. Podia ser uma altura fantástica para trabalhar a coesão do grupo, o conhecimento das pessoas e fazer um verdadeiro acolhimento. E as pessoas, às vezes, nós mostramos-lhes as regras, o funcionamento, porque somos centrados na tarefa, mas não fazemos um verdadeiro acolhimento em termos do grupo. E as pessoas sentem-se perdidas. Ora, se sentem perdidas porque querem ir para casa, não é? Perfeitamente natural. Uma das formas de acolher as pessoas e de as fazer sentir-se parte tem a ver com o quê? Terem um papel dentro do grupo. Ele tem alguma função dentro do grupo. Não é? Eu tinha Pois. várias pessoas lá no nosso centro-dia, afogavam-nos as plantas todas, por exemplo, mas havia uma pessoa que sabia que a primeira coisa que fazia, e ai de alguém que lhe tocasse, ele é que regava as plantas. Uhum. E Ok. ele é que era o papel dele. E ele sabia Uhum. disso. Ai, se alguém mexesse no regador e que não, senhor, é o papel dele. O outro era não sei o quê. As pessoas tinham, às vezes agarravam-nos de forma natural, outras vezes nós percebíamos que de facto a pessoa até tinha ali jeito e vamos apanhá-lo, não é? Ah, mas ter um papel. Quando ainda por cima sabemos, uma pessoa que trabalhou até muito tarde, que a profissão era importante, agora tem demência, que papel é que ele tem? Zero. Uma das coisas que um centro-dia pode fazer é ajudar as pessoas a recuperar o seu papel ocupacional. Não é? Pode Uhum. ser simplesíssimo, não interessa. Se o homem sabe jogar xadrez, quantas pessoas é que sabem jogar xadrez? Calhar poucas. Porque não ensinar xadrez às pessoas? Não é uma seca, eu detesto Uhum. xadrez, mas
Pronto. Tenho um filho que adora xadrez e joga Ai, xadrez, mas tão bom. pronto. Muito Há bom. pessoas que gostam, não é? Há pessoas que até, não é? Se Sim. calhar pode ter boas competências, por exemplo, e ensinar alguma coisa ao outro, sei lá. É um Uhum, mundo de oportunidades. uhum, Agora, nós uhum, estamos muito focados no cardápio das atividades. No cardápio, nós temos estas atividades. Aí nós estamos a ser centrados na tarefa, não estamos uhum. a ser centrados na pessoa. Eu acho que nós não devíamos ter cardápios. Devíamos ter momentos, não é? Momentos. Porque quando estamos a falar em cardápio da atividade X, estamos a pensar no rebanho, no monte, e já não Uhum. estamos a ser centrados na pessoa. E depois há essas situações. Agora, acho que era importante reverem o acolhimento e reverem o Uhum. regulamento e perceberem se podem fazer. Podem, nós tínhamos, portanto, Sim, isso é sim, possível, sim. haver um Sim, período de sim, sim. adaptação. Nesses períodos. Sim, 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 sim. E que a Sim. família precisa também de saber isso, não é? Precisa de se organizar, ok, nas Pois. próximas 3 semanas é como se ele ainda não tivesse ido para o centro-dia. Normalmente, havendo, qual é a beleza disto? Tendo, é como a gente faz um seguro, né? Se eu fizer o seguro não me acontece nada, se eu não tiver seguro acontece de certeza. Portanto, como nós já nos estamos a precaver, já estamos todos estamos muito mais abertos e disponíveis, que é de facto um momento de adaptação, a pessoa não vai precisar. Isso acontece uma ou duas vezes e nunca mais acontece. A nós acontecia-nos pouquíssimas vezes, com uma ou outra pessoa que era mais complicada, a maior parte das pessoas nunca acontecia. Pois, Porquê? Porque é logo a nossa postura perante as coisas, não é? pois, pois. Flexibilidade. E se alguém quiser sair, isso vocês têm que explicar à equipa. Quem quer sair, sai, e eu deixo, não é eu deixar, eu tenho que lhe abrir a porta, eu não posso Pois. trancar ninguém, eu não sou polícia, nem os polícias podem prender sem causa, certo? E, portanto, eu tenho que abrir a porta, a única coisa é dizer, posso acompanhar, nós estávamos na Avenida de Ceuta, se saísse algum, Uhum. pronto. Por isso, demos muitas voltas, Pois, sim, sim, mas sim. não trancamos ninguém. Isso é ilegal até, isso é Sim. ilegal. Ok? Mas olha, foram várias dicas boas para o nosso tema de hoje, da relação, que eu não pus slides propositadamente, porque eu acho que acaba por ser um resumo no que nós dissemos nas últimas 2 sessões, e porque eu queria fazer o tal exercício. Por acaso, eu juro que eu só tenho um dedo de bruxa, não tenho mais, mas tem um bocadinho a ver com o caso que me estavas a dizer. Ahm, mas antes disso, queria só voltar aqui. Primeiro, a maneira como falaste do senhor, e eu estou a aproveitar isso exatamente para pensarmos na relação, que é, vejam como a Vânia disse que foi um senhor que me está a colocar desafios, ou está a ser desafiante. E, portanto, a pessoa coloca-nos desafios, não é a pessoa que tem alterações de comportamento. Isto muda tudo. A maior parte das vezes nós ouvimos a falar das pessoas com demência como agressivo, agitado. A Vânia disse que ele pegou um estalo à ajudante, mas a Vânia não disse que ele era agressivo. Realmente, na realidade, se nós pensarmos um bocadinho, quem foi agressivo com o senhor foi a ajudante, porque a ajudante ainda por cima cometeu uma ilegalidade, pôs-se à frente dele e impediu de sair de um sítio público. Não é possível fazer isto, é ilegal. Nós estamos a cometer um crime quando tracamos as pessoas e as obrigamos é o que se chama sequestro, dá prisão, não é? E portanto, mas quando alguém fala das pessoas assim, já estamos a deixar aqui uma porta aberta e a mostrar que de facto nós somos centrados na pessoa, não é? Quando eu digo, é agressivo, tem alterações de comportamento. Se calhar, quando se vocês ouvissem a Vânia a dizer, ele está ali um bocado agitado e agressivo e tem alterações de comportamento, até provou um estalo, vocês iriam achar normal. Porquê? Porque é dessa maneira que se fala das pessoas que vivem com demência. Acha-se normal eh, eh, pôr o rótulo de alterações de comportamento porque deu um estalo, mas ninguém questiona o que é que aconteceu, o que é que a pessoa fez. Portanto, nunca pensamos que uma agressão, algo é um comportamento, é comunicar que algo se passa, não é? E o senhor estava apenas e só, ponham-se no lugar dele por 2 segundos e imaginem-se a serem impedidos de sair para ir para casa. Claro que ele não percebe que
que não consegue ir sozinho para casa, que não está ninguém em casa, etc., não cede à argumentação lógica, porque se desse à argumentação lógica, então não tinha demência, não é? E agora imaginem o que é ter alguém desconhecido a dizer daqui não sai, não vai para casa. Se calhar vocês seriam muito mais agressivas do que muitas das pessoas. Eu espanto-me, e vou ser muito franca, e agora vou ser mesmo aqui mesmo. Eu espanto-me como é que não há mais gente a apanhar. Vou ser muito franca. Eu tenho a certeza que a próxima geração de pessoas com demência vai ser muito mais agressiva. Porque as nossas pessoas mais velhas toleram coisas que nenhum de nós toleraria. Esta geração de agora, dos 80, são muito mais passivos, viveram na ditadura, são muito mais, ou foram oprimidos. A geração seguinte, os próximos dos 80, garanto-vos eu que já não vai ser assim. E, portanto, ou nós começamos de facto a mudar, nós enquanto cuidadores, enquanto parceiros de cuidados, ou então digo, vai haver muito mais pancadaria, porque eu espanto-me. A quantidade de pessoas que é amarrada, que é impedida de sair, e as pessoas não reagem. Bem, sei que muitas delas estão contidas quimicamente e também não conseguem reagir devido à medicação, não é? Mas as pessoas já não vão tomar medicamentos só porque o doutor está a mandar. Portanto, há cada vez mais consciência, há cada vez mais. Portanto, eu espanto-me, sinceramente, que não haja mais agressões. Por outro lado, eu queria só falar ali em relação à Mónica. Uma das coisas que eu acho que poderá ter resultado muito bem, e com a Carla também, e com a Vânia, é o número de pessoas. A Vânia já conhecia o grupo, vocês já conheciam o grupo, e tiveram atenção ao contexto e não tinham muitas pessoas. E isto é uma das coisas que muitas das vezes as atividades até são muito interessantes, até podem ser muito bem planeadas, mas depois são realizadas em contextos que não são os adequados, nomeadamente, pus ali num cantinho da sala de estar, não tem outra sala, e então está a televisão de um lado, está a outra atividade do outro, às vezes põem uns biomas só para disfarçar, as pessoas não têm privacidade, não se sentem à vontade. Não é à toa que o senhor começou a falar com a Vânia de forma espontânea, claro que teve ali as pistas do contexto, não é? Das obras, mas também está num banco de jardim, está só com a Vânia, relaxou, não é? E pôde falar sobre ele. E isto é uma das questões que acontecem, por exemplo, inclusive nos centros de dia, é muito difícil ter espaços. Por exemplo, se o senhor acabou de dar o estalo à ajudante, ele nunca deveria ir para o grupo. Ele nunca deveria voltar para o grupo. Porquê? Ele pode ir tão irritado que pode bater nos outros. E isso deve ser, e isso acho que é muito importante, não sei se vocês têm, mas acho que é importante ter um protocolo de procedimentos, o que é que eu faço quando há estas situações. Porque um senhor que acabou de dar um estalo a uma funcionária não pode ser encaminhado para o meio do grupo. Não pode. Porque os outros ficam com medo, se viram, pode ficar estigmatizado, olha lá vem o maluco, bateu e não sei o quê, e ele está muito enervado, vai para um sítio com ruído com outras pessoas, o que é que ele precisa? De um sítio que seja contentor. E aqui a Vânia fez isso, não é? Apesar de ter ido para a rua, o banco e o sentar num banco de jardim e ter mudado de espaço, serviu para isto, de holding, de contenção. Uma contenção positiva, não é? Agora, isso é muito importante, ter um manual de procedimentos, o que fazer em situações destas. Que pode começar logo com a prevenção, não é? Para prevenir, atenção, isto e isto, mas como é óbvio, nunca há prevenções a 100%, e há situações em que as pessoas, de facto, há pessoas que já eram agitadas, que já eram agressivas, há pessoas que, pronto, estamos a falar de seres humanos e, portanto, isso pode acontecer, não é? E ter isso com a equipa, para a equipa saber muito bem o que fazer em cada momento e não ser só, ok, apanhei, sobretudo depois também, e o a seguir, não é? Por exemplo, é importante que a ajudante não vá voltar a falar sobre isso com o senhor, por exemplo, não é? Ai, ontem bateu-me. Não, não é? Mas infelizmente a gente sabe o que acontece, não é? Portanto, as pessoas não nascem ensinadas. Nós temos que explicar, ok, aconteceu, foi uma situação, não vai voltar a acontecer, vamos, já percebemos o porquê, vamos passar à frente e não vamos repisar, não é? Pronto. Mas eu acho que isto é importante haver os procedimentos, o que fazer quando temos uma pessoa que está agitada, não é? Que de facto está o que fazer. E eu acho que isso é muito importante.
para prevenir e, sobretudo, para prevenir situações mais graves que sabemos que podem acontecer. Outra questão que eu gostava ali que eu tomei nota quando a Mónica estava a falar, para além de todas as dicas que deu em relação à plataforma, e que eu sei que o Gary também assentou, que é a questão de os outros saberem que as pessoas têm demência. Só isto dava uma formação de 3 semanas, pronto, o dia inteiro. E eu vou só dar aqui alguns alertas, que eu acho que depois é importante a Mónica refletir isso com a equipa, não é? Que é, primeiro ponto, se a própria pessoa não sabe que tem um diagnóstico de demência, ninguém, se o médico não lhe disse, não lhe foi transmitir e se a pessoa não sabe, porque há cada vez mais pessoas que têm diagnóstico de Alzheimer e que sabem. Eu, por exemplo, ainda hoje de manhã estive com um senhor que sabe que tem, foi-lhe comunicado, e portanto o senhor sabe perfeitamente que é doença de Alzheimer, é-lhe explicado, pronto, enfim, é completamente diferente a vivência desta doença quando se sabe que se tem. Agora, aqui a grande questão é, o diagnóstico só pode ser comunicado pelo médico, por lei. E por lei, o diagnóstico é confidencial. E porquê é que isto quer dizer? Quer dizer que a equipa toda pode saber, e é importante que saiba e que perceba o que são os sintomas da demência, e como ir gerindo tudo isto, mas nós não podemos, e quando o fazemos estamos a cometer uma ilegalidade. Eu não posso dizer a alguém que fulano A, B ou C tem demência, porque eu não sou a médica. Primeiro, não posso, porque só a própria pessoa que tem. Imaginem, que se a pessoa que tem um diagnóstico qualquer, se não o quiser comunicar à família, não tem que o fazer. Portanto, o diagnóstico deve ser comunicado ao próprio e é o próprio que decide o que faz com o seu diagnóstico. E nós falamos do diagnóstico de demência das pessoas como se fosse uma coisa normal. Não é, não podemos, é uma ilegalidade. Eu percebo qual é o objetivo, e a Mónica disse, não é? Que é para as pessoas, porque as pessoas têm que compreender, não é? E depois dava-nos outra formação, não é? O que é isto? Veja aqui o exemplo que deu a Vânia, não é? Se uma ajudante que supostamente já teve formação, que trabalha nestas áreas, fez tudo, vamos dizer, menos certo, não é? Ao ponto de levar um estalo, como é que eu posso pedir ou esperar que pessoas mais velhas, muitas delas com N problemas emocionais, depressões, etc., às vezes nem querem lá estar, nem querem estar na ERP, etc., etc., tenham que compreender que o outro, ok? As coisas não funcionam assim. Funcionam sim, como a Mónica fez, e bem, grupos pequenos, em que fez uma boa, em que uns se interajudavam, etc. Isso é que nós temos que trabalhar, perfeito. Agora, ninguém pode saber quem é que no grupo tem demência. Não se pode. Isto é mesmo. E quando eu digo demência, digo qualquer patologia, os diagnósticos são confidenciais. Estão no processo clínico. A equipa, enfim, sabe, tudo bem, porque precisa de saber, mas não pode divulgar em lado nenhum e a ninguém. E outra coisa importante, se o próprio não sabe que tem diagnóstico de demência, eu que não sou médica não lhe posso dizer. Nós víamos e desejávamos, quando eu trabalhava na Alzheimer Portugal, porque nós tínhamos um grande coisa a dizer Alzheimer Portugal, e as pessoas com Alzheimer entravam lá, eu tenho tanto medo disto, isto é muito mau e tal, e eles já com o diagnóstico de Alzheimer, não é? E tínhamos pessoas que reagiam um bocadinho mal ao entrar ali, porque achavam que aquilo era só para pessoas com Alzheimer e eles não tinham, não é? E nós víamos ali, era complicado, porque nós não nos podíamos dizer, ok? E é de facto, estamos realmente a cometer uma ilegalidade grave ao falar de coisas do género que eu já assisti as pessoas a fazerem com a melhor das intenções. Não, 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 não raio com o senhor, não vê que o senhor tem Alzheimer, temos que ter paciência. Isto eu já vi acontecer à frente da pessoa que tem Alzheimer. Eu já vi uma vez, eu assisti a isto, uma diretora técnica, uma senhora fez qualquer coisa que não era muito certa, a outra zangou-se muito, e a diretora técnica disse: Olá, não sei quantas, não vê que agora não sei quantas têm Alzheimer, não lhe pode dizer isso. E a outra senhora que tinha Alzheimer dizia: Alzheimer? Eu? Pronto. Portanto, estas coisas têm que ser mais bem geridas,
ok? E, sobretudo, metemos na nossa cabeça diagnósticos, não, são confidenciais, o médico é o único que pode dar o diagnóstico à pessoa e eu não posso falar de diagnósticos em lado nenhum, nem no café, nem no corredor, em lado nenhum. Falo disso dentro das reuniões. Nas instituições, muitas vezes, há muitas conversas de corredor, 90% das quais nunca, jamais deveriam ter acontecido. Porque as conversas de corredor são ouvidas, uma boa parte, pelos utentes. Não pode ser. Para isso é que servem as passagens de turno, as reuniões de equipa, discutir essas coisas em sede própria. Não é? Uma das coisas, por exemplo, que eu fiquei, e posso falar, porque nem sequer não é concorrente, é uma plataforma também, que é a Mais Sénior, e acho que é Mais Sénior, que é dos processos e dessas coisas, e eu fiquei muito impressionada porque vi, é muito prático, claramente, tem tablets, mas vi numa misericórdia, os tablets estão no tablet, eu acho que é um tablet, é um ecrã, pronto, no corredor, em que eu, por exemplo, quero uma visita, e disse, olha que engraçado, e ia andar, portanto, eu estava a visitar a misericórdia, parei, estava a olhar, estava uma ajudante, tinha acabado de fazer não sei o quê a um utente, e no corredor acede ao processo do utente, escreve lá o que estava a fazer, eu, se quisesse, tinha parado e tinha ficado a ver tudo. Portanto, onde é que está a privacidade? Ok? Portanto, claro que essas plataformas são fantásticas, temos que as usar num sítio fechado e privado, não é? Onde... Oh, Marlene, tinham isso, mas não estava no corredor, espero que toda a gente tivesse... Na entrada! Ok, pronto, está bem. Mas percebes que em termos de privacidade não é a melhor opção. Não é a melhor opção. Uma coisa é dentro de uma sala fechada, outra coisa é num corredor, numa entrada, pronto. Aqui a questão, o que é que se passa aqui? Mais uma vez, estamos centrados na tarefa, não é? Eu quero ter todas as tarefas e todos os processos mais agilizados. E pelo caminho, atropelamos os direitos das pessoas, atropelamos a privacidade das pessoas, não é? E, portanto, de facto, daí nós terminarmos hoje aqui com a questão da relação, porque tudo isto tem a ver com a relação, não é? E a relação tem a ver com o quê? A forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu comunico com elas, tem a ver com os meus valores, tem a ver com a maneira como eu vejo essas pessoas. E eu, quando eu digo isto, e a Vânia ficou muito atrapalhada, mas eu digo isto em muito lado, nós, 90% do tempo, não somos parceiros de cuidados, somos carcereiros. É uma realidade. Porque passamos o tempo inteiro a impedir que as pessoas façam coisas. A maior parte das quais as pessoas têm todo o direito de as fazer. E uma boa parte das quais até ainda eram capazes de fazer. Mas que eu as substituo, que é para não se magoarem, para não se não sei o quê, para fazer, certo? E, portanto, eu acho que nós estamos numa fase de rever os nossos valores e, de facto, rever a forma como olhamos para as pessoas com quem trabalhamos. Porque nós somos muito mais idadistas do que aquilo que a gente pensa. Facto, não é? E de facto as pessoas mais velhas são muito. Nós paternalizamos imenso as pessoas mais velhas, infantilizamos-las imenso, e a maior parte das vezes não achamos nada que elas sejam capazes. E isso depois vê-se nestas pequenas coisas, pequenas grandes coisas. O que é que eu queria? Como já são 7h25, eu vou-vos. Ai, 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 ai. Ah, ok, ok, ok. Não posso fazer aqui uma coisa porque estou a gravar. Então é assim, vocês ainda me estão a ver ou não? Ponham lá o som e digam, alguém me diga, estão a ver? Não. Sim, sim. Ah, boa, Sim. boa, boa. Então o que é que eu A vos queria câmara está um... pedir? Diga? A câmara estava um pouco tremida, mas agora já voltou ao normal. Esta minha câmera às vezes salta, eu não percebi muito bem porquê, mas pronto. Hum, então o que é que eu queria? Queria, por favor, que vocês agora tirassem e fechassem os olhos, e eu vou-vos ler um texto, que fala um bocadinho sobre a relação com a pessoa que vive com demência, centrada na pessoa ou não, mas esta forma de pensar sobre as coisas, o Tom Kitwood, que é digamos, o pai de todas estas teorias que temos estado aqui a falar, aconselhava muito a fazer simulações, role-playing, e esta leitura de textos mais ou menos dramáticos. Então, o que eu vos aconselho eu vou ler o texto, é pequeno, e que vocês fechem os olhos, e depois falamos sobre ele, ok? Então, o título é Onde estou eu?
Acordo sobressaltado com um barulho de fundo. É uma conversa. Não percebo muito bem de onde vem, nem quem está a conversar, mas consigo entender que estão a falar sobre vestido. Deve ser a minha mulher. Olho em volta à sua procura, mas não a vejo. Apercebo-me então de que não estou em casa. Mas afinal, onde estou eu? Vejo uma senhora a passar e chamo-a. Olha, olha! Não obtenho resposta. Continuo sem saber onde estou. Mas afinal, como é que eu vim aqui parar? Levanto-me da cadeira e vou atrás da senhora. Pode ser que ela me saiba explicar que sítio é este. Olha, desculpe, sabe dizer-me onde estou? Pergunto. Fica a olhar para mim e continua sem me dar resposta. Dá-me a sensação que não percebeu. Pergunto-lhe novamente onde estou. Desta vez ela dá-me uma bolacha para a mão. Não percebo porque me deu a bolacha, mas agradeço-lhe. De seguida ela vai-se embora, deixando-me sozinho e sem a resposta de que preciso. Resolvo então explorar este sítio novo. Começo a andar e deparo-me com um grupo de pessoas que estão a conversar. Talvez me possam ajudar. Dirijo-me até elas e pergunto-lhes onde estou. Todas ficam especadas a olhar para mim, mas nenhuma me responde. Uma destas pessoas diz para eu me ir embora dali. Mas o que fiz eu para me mandarem embora? Por que não posso estar aqui? Pergunto-lhes. Súbito, e antes que alguém me possa responder, sinto agarrarem-me no braço. Vá, saia daqui, deixe esses senhores em paz. É uma senhora que me diz isso. Acho que já a vi antes, mas não tenho bem a certeza. Leva-me para uma cadeira onde diz para eu me sentar. Tento explicar-lhe que não me apetece sentar, mas ela não parece compreender e obriga-me. Isto já começa a irritar-me. Não percebo que sítio é este, nem porque aqui estou, e agora obrigam-me a ficar aqui parado. Eu devia era estar no trabalho. Lá é que eu sou preciso. O melhor é mesmo ir já para lá. Levanto-me então e dirijo-me para a porta. Ponho a mão na maçaneta e rodo-a, mas a porta parece não abrir. Tento mais uma vez, mas é em vão. A porta continua sem abrir. Não pode ser. Eu tenho mesmo de me ir embora, senão sou despedido. Grito que me ajudem a abrir a porta, mas ninguém parece ouvir. Tenho que sair de qualquer maneira. Se for despedido, quem paga a comida e a escola do meu filho? Começo a pontapear a porta. Tenho mesmo de sair. No entanto, não consigo. Sou agarrado por dois homens que não conheço de lado nenhum. Deixem-me, digo-lhes. Eu tenho de trabalhar, se não sou despedido. Não percebem? Mas eles ignoram-me. E uma vez mais obrigam a sentar-me na cadeira, só que desta vez usam uma espécie de cordas para me prender os braços. Tento soltar-me, mas não consigo. E agora, como vou conseguir pagar as contas? Se não posso ir trabalhar? O desespero apodera-se de mim e começo a chorar. Sei que eu estava a dizer, Vânia, que só sou um bocadinho bruxa, não é? Que angústia. Que angústia, exatamente. É isso, não é? Angústia. Angústia. Estava a sentir na pele isso tudo e é um desconforto total. É frustrante, é o que eu digo, é uma angústia e isso depois vai criar a tal ansiedade às pessoas e depois lá está, pois há o estalo, há isto e ninguém compreende o porquê, é porque tem um problema. Exatamente. Deixa eu falar, então. Está tudo Pois. bem. Olá! Não, mas eu acho que é mesmo isso que se sente, é a angústia. E pronto, aqui neste caso, como enfim, é um centro-dia, e claro que não há uso da contenção, mas nós sabemos que infelizmente em muitas instituições em Portugal ainda há contenção física e química, não é? E que de facto muitas das vezes as pessoas quando desejam, quando querem ir embora, têm esta questão de querer ir trabalhar, não é? E vejam, é mais do que óbvio e natural as pessoas trabalharam a vida inteira, onde passaram mais tempo no trabalho, e portanto saem de manhã, é porque vão trabalhar, é uma rotina, vão sair de manhã, é para ir trabalhar. E chegam a um sítio, e estou a pensar no centro-dia, mas acordam de manhã num lar, não é? E chegam a um sítio, se não têm um papel, se não têm nada que lhes seja pedido, uma responsabilidade, seja o que for, as pessoas acham que devem estar no sítio errado e que têm que ir fazer alguma coisa. O ser humano é um ser, além de sermos um ser ocupacional, fomos treinados para sermos produtivos, para produzir, para ajudar, para colaborar. Precisamos ter um papel. E, portanto, o que nós temos que fazer é dar a estas pessoas motivos para que elas acordem de manhã.
para ir para lá, para voltarem ao centro-dia, ou para quando acordarem de manhã numa ERP, ou até em casa, sintam que ainda são necessários. Hoje este senhor que eu vos estava a dizer, e é um homem que ainda é novo, tem 70 anos, já sabem que eu antes dos 90 é tudo novo. Tem 70 anos e ele é que deita fora a reciclagem. E a mulher lá está, sentada na tarefa, agarrou no saco do papel, foi pôr ao pé do lixo, porque assim não se esquecerem, e ele ficou furioso. Aquilo para ele foi o fim do mundo. Como é que tu agarras nisso? Tu nem sabes usar o... E ela pôs muito ofendida. Então eu não sei pôr coisa no papel. E eu, time out, calma, calma, calma. Não é? Porque o homem está a sentir cada vez mais as perdas, as perdas, as perdas. E ele ser capaz de pegar no coisa da reciclagem, descer as escadas, ir à reciclagem e ir fazer uma compra, uma coisa qualquer, neste momento pode significar o dia, o mundo para ele. Não é? E a mulher, com a ânsia de resolver as coisas, tira-lhe essa oportunidade. Claro que para ele, primeiro, porque claro, como tem demência, tem menos dificuldade, tem muito mais dificuldade em conseguir controlar os seus impulsos e todas as emoções tomam umas proporções enormes, e de facto a demência provoca isso, mas realmente as pequenas atividades ganham um valor que se calhar anteriormente não tinham. E as pessoas à volta não respeitam. Não é? É que esta questão do não pode estar aí, eu acho que é muito, e nós continuamos a ver isto muito nas nossas instituições. Aceitamos pessoas que vivem com demência e depois proibimos-las de entrar em vários espaços da instituição. Pior, mas antes dissemos que aquilo era a nova casa deles. Então, se é a nova casa, como é que eles na casa deles não entram em todo lado? O que eu acho graça é que as nossas regras acabam por ser, e que supostamente nós não temos demência, não é? Mas as nossas regras acabam por não ter lógica nenhuma, não é? Ai, agora aqui é a nova casa, mas não pode entrar ali porque é a sala de diretora, não pode entrar ali porque é a cozinha, não pode entrar ali porque é não sei o quê, e portanto é a sua nova casa, mas é como se fosse um anexo, não é? Só tem direito ao quarto e sala, pronto. Quarto, às vezes, só um terço do quarto, não é? E portanto, é casa ou não é casa? Se é casa, tem que entrar em todo lado, lamento. E faz sentido ter pessoas com demência e depois ter um papel proibido a entrada aos utentes? Como é que alguém se senta em casa e depois lê essas coisas? Ou pior, já não consegue ler e tenta abrir as portas e toda a gente lhe grita: onde é que vai? Não é? Vá sentar. Esta história do sentar. Há pessoas que o papel dela nas instituições é estar o dia inteiro a mandar sentar idosos. Portanto, podíamos criar uma nova categoria profissional. Sentadora ou sentadeira de idosos. Sente-se aí, sugadinho. Onde é que vai? Sente-se aí. Depois bate-se com a mão no eterno joelho, não é? A pancadinha no joelho. Eu já venho, pancadinha no joelho. Quando sabemos que o que nós queremos é fazer, devemos que arranjar. É outra categoria profissional, que é a levantadora dos idosos, porque as pessoas precisam de se mexer. Exatamente o oposto, mas continuamos a trabalhar para a dependência. Isto tudo, que base é que tem? Os nossos valores. Porque com crianças ninguém faz isto. A criança começa a andar e cai 2 ou 3 vezes, vamos amarrá-la? É melhor. Eu acho que vamos ter os putos aí com 1 ano, que vão... O meu estava sempre com galos, devia ter feito contenção química, para o menino não cair. Não é? É o que nós fazemos às pessoas mais velhas. Caiu, amarra-se para não cair. Mas, se eu disser, ó, crianças de 1 ano vão começar a cair, tudo amarrado, vão achar que eu estou bêbada. E porquê é que não acham o mesmo quando se fala em relação às pessoas mais velhas? Iradismo. As crianças com 1 ano podem cair, os mais velhos não. Não podem cair. Mas ninguém se lembra de alterar o contexto. Para que as pessoas não caiam. Ou se caírem, se aleijarem menos. Até há protetores de anca, senhores. Por exemplo. Até isso existe em todas as lojas, não é? Mais depressa se compra um cinto para conter as pessoas do que, por exemplo, um protetor de anca. Que se veste como umas colotes e que, se a pessoa já tiver feito fraturas, etc., protege. Isso ninguém procura. Mas o cinto de contenção toda a gente conhece. Ou pior... Claro, os colotes, Patrícia, o cinto é mais barato. Não sei se Estou a é, brincar, não estou a ser penso, irónica, não. atenção, estou a ser Eu irónica. sei, não sei se é mais barato. O que acontece é que, e é verdade,
uma pessoa que esteja amarrada, Não dá tanto aparentemente trabalho, dá, a mas ó, intervenção Lara, é mas menor. aí, pois, mas aí é que as pessoas andam todas enganadas. Porquê? Atenção, eu estou a brincar, Eu sou sei, estás a contra fazer isto e advogado do digo-te uma diabo, coisa, eu estou-te claro. a ouvir falar e ouvi as tuas colegas falarem E estás um bocadinho e, aflita. e, A pensar e a tia vou-vos dizer Suzete, uma não te coisa, preocupes com a tia Suzete, que a gente toma conta dela. não é que isso, eu fui criada com a minha avó materna e para mim isso é inconcebível aquilo que vocês estão a falar. Eu não consigo, nem as minhas filhas, se elas estivessem a ouvir aqui isto, elas ficavam horrorizadas com aquilo que ouviram, porque isto é uma anulação do ser no seu final de vida, é tirar-lhe o direito à dignidade e à felicidade. E Atenção, isso final de vida, incomoda-me. Lara, vê uma coisa. Este Bem, senhor com quem final eu de vida, trabalho, temos não, é pessoas com final de... 50 e 60 anos que não estão em final de Exatamente. Não vida. estão em final de vida, Epá, mas atenção. é uma anulação, é um gatilho que primimos e que aceleramos todo o processo da anulação da pessoa, Sim, desse sim. ser, desse indivíduo. E eu estava-vos a ouvir, epá, isso incomodou-me tanto, incomodou-me. O texto que tu falaste, de perdição da pessoa, porque eles de certa forma têm reencontros, eles voltam a si, eles têm pequenas fases, segundos. Lara, mas o Falaste mais a ti, importante, Suzete, sim, eu estou a pois, falar da minha sogra neste momento, que provavelmente deve ter demência. A Madalena ainda agora falou com a avó, num espaço de 20 minutos ela contou 2 vezes a mesma história, fez as perguntas 500 vezes, trocou as áreas de formação secundária das netas, portanto, e não está a ser acompanhada. Portanto, eu neste momento, eu estou-vos a ouvir e é uma degradação tão grande e não podemos intervir e não podemos melhorar e não podemos formar as pessoas que estão com eles diariamente, os ajudantes que estão lá, a conseguirem chegar a eles. Por exemplo, quando a Vânia estava a falar do senhor que bateu, eu ia fazer uma pergunta. Há hábito de, quando a pessoa vai falar, ter-se uma ideia da vida da pessoa, o seu percurso de vida, para sim, quando o sim, sim, recebermos, sim, fazermos ali sim, sim. o tal protocolo da recepção e tentar pôr logo ali integrado a fazer uma tarefa qualquer. Estão a Não, perceber? não, pô-lo logo lá, logo integrado, não. Isso não Não existe. dá para fazer ali, olha, Sr. Manel, bem-vindo, eu precisava aqui de uma ajudinha e ir procurar qualquer coisa na área dele. Eu sei que Tu vocês também queres devem ser despachá-la. muitas as pessoas que Pois, estão lá são dentro e não muitas pessoas. conseguem. Não, não, isso não dá para fazer assim. Até porque muitas das vezes as pessoas, até logo ali naquele primeiro embate, até nem querem fazer nada, não é? Pronto. E também precisamos de conhecer melhor a pessoa. Mas que devia realmente haver um protocolo de integração e de acolhimento, isso era importante que existisse, e às vezes não existe, isso é verdade, isso é verdade. Agora, aquilo que tu dizes está correto, a anulação. Mas mais importante do que isso também, o que estavas a dizer da questão de ser mais barato ou dar menos trabalho. Isso é algo que as pessoas acham isso que tu estás a dizer. Tu estás a ser irónica, mas há muita gente que infelizmente acha isso. Qual é aqui o problema? Quanto mais nós amarramos ou sedamos as pessoas, mais dependentes vão ficar. E não é à toa, quando nós olhamos para os nossos lares e temos um batalhão de gente dependente, é muito fácil culpar o Alzheimer. Mas não é o Alzheimer. Porquê? Se nós formos ver a história de vida das pessoas, às vezes há pessoas que nem têm assim demência assim há tantos anos. E percebemos que ou houve uma queda, ou houve uma agitação, ou houve alguma coisa. Somos poucas, estava sozinho na sala, podia cair. Somos poucas, e somos poucas, toca de amarrar. O que é que nós andamos a fazer? Nós, que em Portugal temos pouquíssimos recursos, está a ser super difícil de encontrar profissionais para trabalhar nesta área, cada vez mais. Não há gente para trabalhar. E em vez de mantermos os nossos clientes, residentes, utentes, o mais autónomos possível, o mais independentes possível. Para quê? Para que quem é parceiro de cuidados tenha menos trabalho? Não, estamos a fazer o oposto. Como somos poucos, toca de estar toda a gente sossegadinha. Não, porque assim, se ficarem todos sossegados, daqui a pouco tempo, os poucos é que já não vão dar mesmo. Porque quem fica sossegado, o que é que vai acontecer? Vai deixar de andar, vai ficar incontinente. Porquê é que as pessoas que trabalham nas instituições continuam a ficar chateadas por levar os seus utentes à casa de banho? Ainda agora lá foi! Eu fico doida. Ainda agora lá foi, pronto. E, portanto, eu digo, que bom! Enquanto vai à casa de banho, anda, sai da sala, porque só nós em Portugal é que achamos que é normal que as pessoas passem
os dias, semanas, meses e anos na mesma sala, a olhar para a mesma parede. A questão do Peço contexto, desculpa. diz Marlene. Eu acho que até há horários nesta parte de ir à casa de banho. Em algumas o que me situações há. Sim, há horários e como Sim. já levaram todos naquele horário, se a pessoa Agora já não é hora, sim. Sim. agora já não dá porque agora Sim. têm que ir não sei onde, isso também eu acho que não Mas faz aí já sentido. é, aí quando a questão dos horários é em instituições que já têm de facto uma prática a sério, não é? Eu já tive situações em que me falavam nisso na formação e eu comecei a proibir os meus formandos de irem à casa de banho. Porque às vezes é preciso as pessoas passarem por isso, não é? Eu já amarrei formandos durante a minha formação, poltronas, pô-los no meio da sala amarrados, já impedi de ir à casa Bateste de na banho. perninha e disseste agora fica aí É assim também. a toda a hora, levam pancadinhas nos joelhos, porque eu acho que é importante. Às vezes é difícil. Vânia, está tudo bem, precisas de sair, estás com a preocupado. Ali por causa dos meninos, acho que entretanto vou ter que sair. Sim, Então vá, a tua comunicação não verbal foi muito óbvia. É o bom de ter a câmara ligada. Se tiveres que sair, olha, obrigada desculpem. por teres vindo e pelas Obrigada tuas eu. contribuições Obrigada eu por este preciosas. momento. Tá, Obrigada. 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 Tá, Beijinho, beijinhos, até à obrigada. próxima. E, portanto, às vezes, as pessoas às vezes têm dificuldade em colocar-se no lugar do outro e a gente às vezes tem que fazer isto, não é? Como é que eu posso dizer a alguém não é hora de ir à casa de banho? Como é que é possível fazer-se uma coisa? Isto é maus tratos, isto é violência, enfim. Mas faz, é verdade que se faz. Qual é aqui a grande questão? E isso é uma coisa que eu gostava de deixar bem claro. Eu conheço muitas instituições, já fui a muitos sítios, fiz a minha tese em várias instituições. E eu não acho, sinceramente, que haja uma intenção, a pessoa conscientemente fazer mal ao outro, ok? O que eu acho, de facto, é o italidadismo. As pessoas têm aquela ideia, não, agora, se eu levar muitas vezes à casa de banho, fica mal habituado. Ele tem que aprender. Isto aqui é um bocado como aos miúdos, não é? Que depois chega uma altura e que os professores não os deixam ir à casa de banho sempre que eles dizem que é ir à casa de banho, que já é manha, não é? E, portanto, continuamos a tratar as pessoas mais velhas como se fossem crianças na escola. E não estão. As pessoas estão nas suas casas, o lar de idosos, as pessoas estão a pagar, estão em suas casas. Se quiserem ir à casa de banho a cada 5 minutos, vão. E se calhar o que eu tenho que pensar é, será que tem uma infecção urinária? Pois é. Será que anda a beber água o suficiente? Não é? Será que, e isto é um dos grandes motivos, será que se não for para ir à casa de banho, alguém se senta ao lado dele a conversar? Alguém para nas salas a conversar com as pessoas, em relação a interagir, se não for para fazer alguma destas tarefas, ir dar água, ir levar à casa de banho, as pessoas não são parvas, as pessoas são espertas, as pessoas já perceberam que se levantarem a mão, menina, precisa ir à casa de banho, alguém lá aparece. Se elas não levantarem a mão, não aparece ninguém. E as pessoas passam os dias inteiros, sozinhas, umas com as outras. Portanto, é também uma forma de comunicar e de dizer eu estou aqui. Por outro lado, não é? Nós vamos ficar aqui sentados 1 hora. Quando eu me levantar, já vou sentir as pernas. Imaginem estas pessoas, com a quantidade de problemas que têm, vasculares, de articulares, não é? Passarem várias horas, nunca deveriam estar nem 3 horas sentados uma vez, de seguida, e ficam. E ficam. E até mais às vezes, não é? Quando ainda conseguem andar, o que ainda é mais grave. E depois, quando a pessoa deixa de andar, dizemos que foi o Alzheimer. E eu acho que é interessante nós pararmos para pensar, não é para batermos na cabeça, ai que horror, não é isso. Mas pelo menos termos a consciência dos nossos limites e não pormos a culpa tudo na demência, não é? Ok, isto aconteceu, a pessoa está a ficar mais dependente. Posso dizer que é da demência ou será das práticas? Se eu mudar aqui alguma coisa nas minhas práticas, será que a pessoa melhora? Por exemplo, voltando à questão do contexto, como falámos a semana passada, as refeições são um momento importantíssimo. E nós continuamos a ser altamente centrados na tarefa nas refeições. Eu não sei se isso acontece nas vossas instituições, mas há guerras abertas entre os funcionários que estão a acompanhar as refeições dos utentes e o pessoal da cozinha, que tem que se despachar porque tem que se ir embora, e acelera-se os utentes. As pessoas estão com 80 anos e, em vez de estar sentadas à vontade à mesa, a comer descansadas, a beber um cafezinho a seguir, é tocar despachar porque é preciso ir limpar. O que é isto? As refeições
são E mais, dá-se diga, Carla. papas, Patrícia, dá-se papas em vez de se dar o pão ou o café com leite, porque é mais Essa é rápido, não é? outra, exatamente. Exatamente. E às vezes nem dão a comida toda para despachar também. Pronto. Agora veja, papas, por exemplo, voltamos ao idadismo, certo? As papas, Nestum, etc e tal, nem para as crianças são boas. Que é uma pilha de açúcar. Toda a gente diz que os nossos idosos há uma prevalência de diabetes enorme, etc. Depois vou dar papas, depois dizem-me assim, eles gostam. Eu também gosto, mas não é por isso que vou comer. Então, depois com este tenho 50 anos, vou comer papas, não é? Não é adequado, não é nutricionalmente adequado. E depois o que é que temos? Pessoas que começam a ter o quê? Déficit proteico. E depois, claro que vem a queda, claro, não é? Onde é que está a massa muscular? Onde é que está a força? Onde é que está o equilíbrio? Depois vejam como tudo isto, a base é a mesma, que é o idadismo, sempre. Os velhos podem comer papas, podem não comer, por exemplo, proteína, podem comer só proteína ao almoço, quando não podem, deviam comer proteína ao almoço e ao jantar, por exemplo, só dar uma sopinha não chega. As pessoas de facto começam a perder massa muscular de forma assustadora e mexer-se é obrigatório, porque senão, claro, não é? Mas depois dizemos, não, é da idade ou é da demência. Não é, são das nossas práticas. Mas enquanto nós nos desculparmos com tudo em relação à demência, nós não vamos mudar. E essa é a grande questão. Para mudar, nós temos que nos questionarmos e pensarmos, ok, o que é que aqui é demência e o que é que aqui é prática? Eu tive agora uma situação de uma senhora que, de facto, deu uma queda em casa, foi às urgências e portanto, a senhora, já com doença de Alzheimer, bateu com a cabeça na parede, e puseram-lhe uma pulseira amarela. A senhora teve 8 horas nas urgências, sabendo que tem um diagnóstico de Alzheimer. A mulher descompensou, fez uma crise, desde, sei lá, foi a desgraçada da cuidadora ajudante que já não sabia o que havia de fazer. Deixaram 8 horas uma pessoa com doença de Alzheimer. Não comeu, não bebeu. Claro que chegou lá, o médico olhou para ela, quadro de agitação. Claro, mas não percebeu que o quadro de agitação foi pelas 8 horas que esteve nas urgências, porque a senhora, antes de bater com a cabeça, não estava agitada. Saiu de lá com o quê? Com o Risperdalzinho da ordem. Vocês não estão bem a ver. Acabaram com a mulher. Espetaram-lhe com o Risperdal. Eu fui só fazer relatório, pelo amor de Deus, tirei isto à senhora. Claro que se fosse o meu familiar, eu tiraria. Eu, como terapeuta ocupacional, eu não posso tirar a medicação às pessoas, só posso aconselhar, mostrar a senhora com todos os sintomas e mais alguns efeitos secundários. É só para dizer isto, antes da senhora cair e ter a tal agitação e a medicação, eu dançava balé todos os dias, todas as semanas com ela. E ela dançava de facto balé. Ela hoje passaram-se, já tiraram o Risperdal, já mudaram a medicação, mas passaram-se, fevereiro, março, abril, 3 meses depois, mal anda. Não me venham dizer que é demência. Foi isto, foi ela ir às urgências. Como é que se deixa uma mulher? Atenção, isto foi num privado, num hospital privado, não foi no público. Está sempre tudo a queixar do público, foi num privado. 8 horas sem comer nem beber, uma idosa com doença de Alzheimer. E depois o médico olha para ela, isto é uma crise de agitação. Pois claro, não é? E portanto, quantas e quantas pessoas que nós temos nas nossas instituições que fazem o chamado delirium, que é aqueles quadros devido às infecções, ou por exemplo, esta questão nas urgências ou assim, e que saem de lá com medicação antipsicótica, como se estivessem a ter um surto psicótico ou assim. Há uma boa parte dos nossos idosos. Diga, Carla, força. Eu tenho uma situação idêntica lá na nossa ERP, pronto, e hoje eu questionei a enfermeira e questionei mesmo, perguntei qual é que era a medicação que estavam a dar ao senhor, porque o senhor entrou mais ou menos já há 5 meses, normal, a andar pelo pé dele, consciente, cognitivamente bem, era ele que cuidava da mulher em casa, e decidiram por opção própria ir os dois para lá, pronto. O senhor há pouco tempo foi internado porque teve uma infecção respiratória. Vem do Claro que hospital, fez um quadro de delírio.
que horror, vem do hospital completamente descompensado, está a decair de semana para semana, e eu pergunto à enfermeira, não acha que aqui há uma questão de sobremedicação? Eu acho que o senhor tem a voz arrastada, eu falo com ele, há momentos que ele está lúcido, há momentos que não me parece, não acha que é sobremedicação? E ela, não, até porque o senhor vem já com um diagnóstico de demência, mas vem já com um diagnóstico de demência como? Como é que vai uma vez ao hospital, vem com um diagnóstico de demência, quando nós recebemos o senhor e ele está perfeitamente, está bem, e depois ainda por cima mais grave diz-me que, eu acho isto inadmissível, diz-me que, não sei se sabe, quando os idosos já têm algumas infecções, podem ficar já com sequelas e já ficar com Ai, não acredito, é nisso que isso sequelas está. cognitivas e já com demência. E eu disse, eu não estou a ouvir isto, eu disse-lhe mesmo assim, eu não estou a ouvir isto, Tânia, é que não estou mesmo a ouvir o que me está a dizer. Ai, meu Isto Deus. eu não estou a ouvir isto, não me Olha, está a essa é dizer nova, isto. essa eu nunca tinha ouvido. É que eu ouvi isto e depois, entretanto, ela saiu porque houve uma queda de um senhor, porque Claro. pronto, caiu, e ela teve que sair. E eu a comentar isto com as minhas colegas, como é que é possível eu ter Portanto, continua ao acabado final destes com anos uma todos e não sabem o que é destas? um delírio. Não sabem o que Não é um sabe, quadro de delírio, que é uma não coisa sabe. transitória e, portanto, sai de lá. Ok. Pelo amor de Deus, Ok. e eu estou farta de batalhar, mas não consigo chegar a lado nenhum. A medicação nos lares, para mim, é o pior, a parte médica é a pior, e isto faz-me muita confusão, Porque muita assim, confusão. depois como é que nós conseguimos trabalhar? Eu, neste momento, para trabalhar com aquela mulher, vejo-me aflita. Que deram E cabo da eu, mulher. Como é que nós trabalhamos com as pessoas depois, não é? Quer dizer, é assim, o senhor entra bem, está bem, tem decaído de semana para semana, é vê-lo decair, eu a tentar trabalhar com ele, estimulá-lo de alguma forma, não consigo. posso lhe Eu dizer não uma coisa, estando em Cascais, Cascais tem uma boa, a Câmara Municipal, não é? O vosso da rede social é boa. Não arranja aí, sim, a nível de atividades, de envolver os idosos, isso tudo ótimo, mas mas depois, formação, a área da formação. sim, também, mas depois a parte médica, Pois os esqueça, enfermeiros, depois eles não se envolvem nisso, esqueça, depois eles fazem. esqueça. A parte médica, a parte de Claro, saúde é muito má mesmo, pois. muito Olha, má. vocês, eu peço-vos imensa desculpa, mas é que agora é que olhei para o relógio e são quase 8 da noite. Era suposto nós termos acabado há meia hora. Eu peço imensa desculpa, mas eu sou terrível. Temos 5 minutos. Eu vou-me calar. Alguém quiser dizer alguma coisa? Desculpem lá, eu não percebi. E sabem qual é o problema? É que ainda está imensa luz. Eu estou aqui no sótão, tenho uma janela por cima. Nem me apercebido. Pronto, agora continuava aqui até ser de noite. Desculpem. Há alguma questão? Mas, ó Carla, olha, essa Conseguem nunca ouvi. ouvir? Essa nunca ouvi. Diga, Olá. Sofia. Olá, Sofia. Olá, boa noite. Eu cheguei um bocadinho atrasada, mas olha, por um lado vivencio uma sensação de felicidade, porque eu Não, trabalho. está sozinha nisto, não está Não, sozinha nisto. Há quem não pense estou igual. sozinha. Não estou sozinha em algumas coisas, mas também estou feliz porque felizmente, apesar de estarem, pronto, de ter algumas situações que ainda têm que ser trabalhadas e esmiuçadas, quer com a Claro. equipa, porque eu acho que disso temos todos. Eu acho que depois de ouvir isto tudo pensei, Trabalha "Ei, num a sítio minha fantástico. equipa, Que a minha bom, equipa já está muito mais à frente." que E bom, que depois eu bom. pensei, e ainda bem que está comigo, porque eu vou-vos explicar, estou há 17 anos na mesma instituição, tive inicialmente numa função, depois tirei terapia ocupacional, e eu acho que o facto também de tirar a terapia ocupacional vai-me dar outra visão. Portanto, Isso claramente. eu obriguei a equipa a crescer comigo, digo isso muitas vezes. E quando cheguei, estávamos ainda em contexto de porta fechada e em Covid, e também se corria atrás das pessoas que não podiam sair e não podiam ir para a porta ou para o jardim. E eu institucionalizei que as pessoas deviam circular até para irem buscar um copo de água, porque levava-se tudo às pessoas, não é? Pois. E fiquei muito feliz com a evolução, porque pensei, bolas, já trabalhei imensas coisas, quero trabalhar muito mais, pronto, mas de facto já trabalhei muitas coisas e já consegui atribuir papéis às pessoas, os utentes têm papéis, os utentes têm funções diárias, os utentes estão envolvidos na dinâmica Ou da seja, não diga instituição. onde é que trabalha, vai começar a receber currículos, parece. Veja lá. Mas é muito, eu sinto isso muito bem, sinto que isso é bom, pronto. E Claro. também acho que é uma mais-valia, claro, e tenho consciência que há muita coisa, se calhar até na área da formação, como estava a falar,
até para esclarecer o direito da pessoa, não é? É na plenitude da sua vida, não é? Porque nós não temos só direitos quando somos crianças, ou quando somos adultos, ou quando somos idosos. Isso, atenção, e os direitos são todos Isto iguais, não mudam com a exatamente, é idade. isso mesmo. Atenção. E fez-me lembrar uma coisa que já é uma formação que eu já tive há muitos, muitos, muitos anos de direito, não é? E direito depois vocacionado para a terceira idade, e pensei, isto agora faz muito sentido voltar a ler o que já tive, mas também voltar a reciclar, porque acho que também temos que passar isto à equipa que nos rodeia, não é? Pronto, a questão da medicação, felizmente, conto com uma enfermeira em instituição que é muito sensível, portanto nunca me respondeu que as pessoas... porque um Causa ter hospital uma vinha infecção, mentes, ficam mentes. graças a Deus, é uma Oh. mulher muito, 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 muito compenetrada até, e muito consciente, muito ponderada, o que é uma mais-valia, e até tenta sempre ajudar, e fazemos uma boa ponte. E fez-me sempre pensar até que ponto é bom ter uma equipa também muito consolidada. E acho que nós também temos que ter estas questões. Eu faço muitas vezes Eu acho questões que à minha equipa. eu acho que Ou o seja, trabalho em equipa não tem fim, não é? Eu acho que é sempre, isso. tem que ser sempre alimentado. Sim. Eu digo muitas vezes que sou uma meia ponte entre o ajudante que tem a sua dificuldade e que eu às vezes sou a primeira que aparece no corredor, porque sou a pessoa que estou mais vezes fora do gabinete, e depois sou aquela que também diz, olha, vamos nos sentar e vamos ter que falar sobre isto porque eu fui a refletir e isto incomodou-me. E acho que essa função é super importante. Sim, mas isso também já tem uma maturidade que infelizmente em muitas sim. equipas não existe, Sim. não é? Poder Sim. refletir, eu já tive situações em que as equipas quase que se batiam. Sim, mas, Qual mas reflexão? também, Até chegar à mas também reflexão. fica... sim, mas isso eu costumo dizer que temos sempre os ódiozinhos internos, não é? Eu defendo que nós temos uma camisola para vestir. Isto eu nem sequer aprendi na área da terceira, do setor social, aprendi fora. Há muitos anos numa empresa que me dizia nós temos uma camisola para vestir, quando entramos para trabalhar na empresa, portanto Claro. a minha filosofia é sempre essa, podem ser todos da cor que quiserem, mas aqui somos todos da mesma cor, temos todos a mesma equipa, trabalhamos para o mesmo fim, portanto acho que isto é a grande vantagem. Também não deixo que passe ali o veneninho, não é, das equipas, aquela não sei o quê, o outro não sei o que mais, eu não deixo que isso aconteça. Digo, olha, tem uma questão, vai resolver com quem tem que resolver. Pronto, e acho que é muito por aí. Mas fico feliz por ouvir algumas coisas e quando me fechei os olhos e ouvi o relato, não só é desesperante como inadmissível, como fiquei extremamente arrepiada e pensei, bolas, se fosse eu estava desesperado. Porque ninguém estava a conseguir comunicar comigo. E eu acho que há aqui uma grande falha, para mim, na nossa área, pronto, seja ela ERP, seja ela Centro-Dia, seja ela SAD, é a questão da comunicação, que eu acho que já está melhor, felizmente, dos últimos anos para cá, mas que é uma coisa que nós temos que refletir muito, 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 muito. Melhorou e piorou muito com a pandemia. Pronto. E sem Perdemos dúvida... imenso com a pandemia. Mas a pandemia andámos também... para trás. A pandemia fechou-nos, não é? Pronto, teve aquela coisa meio claustrofóbica. Mas podíamos ter fechado, mas podíamos ter obrigado a melhorar, exatamente por estarmos fechados e estarmos mais separados, a melhorar as nossas competências de comunicação. E o que eu vi em muitas instituições foi o contrário. As pessoas acionaram o modo de sobrevivência, podia-se morrer de tudo menos de Covid, e tudo isso da comunicação e da relação passou para segundo plano. Isso também ainda sim. mais. Isso é verdade. E, portanto, eu acho que ainda não retomamos. Mas, Sofia, obrigada, porque pelo menos é assim uma ocupada na vez. Mas diga. Portanto, acho que há esperança, está bem? Eu vejo sempre assim, todos os dias vejo isso. Que sim, claro que sim. Mesmo quando a coisa é muito má, acho que todos os dias é isso. E acho que, sem dúvida, e por acaso concordo consigo, acho que nós daqui a 10 anos vamos ter um perfil de utentes completamente diferente, extremamente exigente, muito mais participativo, muito mais reedificativo, ou seja, vão dizer nos vai obrigar a crescer muito mais. E nós vamos ter que conseguir dar esta resposta de uma forma completamente diferente e se calhar deixar esta questão assistencialista para ser realmente a questão do cuidar, porque para mim essa é a grande questão que está sempre atrás, somos assistencialistas ou somos cuidadores? Não é? Estou lá para assistir ou para cuidar? Pronto. E penso muitas vezes nisto no meu dia-a-dia. Eu sou mais bruta e uso em vez de assistencialista é carcereiro, eu acho que nem sequer assistencialista somos. Pois é isso, acho que também há o carcereiro. Também há o carcereiro, o problema é esse. Também há o carcereiro, que é muito mais grave, sem dúvida nenhuma, e temos mesmo que encarar. Mas pronto, obrigada também, gostei também da partida, também por ter entrado a meio. Obrigada. Obrigada, Sofia. Ok, eu acho que vou